A Ucrânia é uma ex-república e é estratégica por possuir a mais importante base da frota naval russa do Mar Negro, rota de importantes gasodutos russos que abastecem a Europa. O país está dividido, com o leste se mantendo fiel à Rússia e o oeste desejando uma maior aproximação com a União Europeia. Está no centro da tensão entre Moscou e Kiev. Essa divisão permite que o russo seja falado pela maioria da população do leste do país. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Enquanto o ucraniano é mais falado no norte e no oeste. Як справи? Привіт! Як справи? Em novembro de 2013, iniciou-se na Ucrânia uma onda de protestos em torno do parlamento do país, cuja motivação principal era a não assinatura do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia pelo presidente Viktor Yanukovych, que alegava a preferência em aprofundar as relações comerciais com a Rússia. Os manifestantes tentaram romper um cordão de segurança para chegar ao parlamento. Alguns entraram em furgões da polícia que bloqueavam o acesso. Vamos entender o caso? Para entender melhor, vamos pôr em ordem cronológica, onde tudo começou. A Revolução da Laranja. Basicamente foi uma disputa eleitoral em 2004. Para entendermos, vamos pegar aquele mapa apresentado anteriormente para dividirmos em dois, o de Viktor Yanukovych, que era mais próximo da Rússia, e Viktor Yushchenko, mais favorável à União Europeia, saindo ganhando Viktor Yushchenko. Entretanto, a oposição não aceitou por ter havido várias fraudes e ameaças. Vamos entender quais eram esses opositores. O líder e organizador Vitaly Klitschko, que lidera o movimento denominado UDAR, que significa soco, que tem ampla frente de mobilização. O Pátria, liderado por Arseny Yatsenyuk, um militante extremamente próximo a Yulia Tymoshenko. Varia esse nome, pois ela foi uma das principais na Revolução da Laranja. Outro partido é o partido político Svoboda, significa liberdade, liderado por Oleh Tyahnbuk, possuindo caráter fascista e nacionalista de extrema direita. Entre outros grupos que buscavam espaços nas manifestações, como os anarquistas e grupo da esquerda. Entretanto, essas minorias buscavam igualdade social, enquanto os outros buscavam defender um tratado com a União Europeia. Pelos opositores não terem aceitado, houve uma nova eleição, ganhando Viktor Tymoshenko, que se aliou-se a Yulia, nomeando a primeira-ministra de seu governo. Entretanto, mais para frente, em 2009, Yulia vai ser acusada de abuso de poder. E isso vai fazer com que ela tenha uma condenação rápida, voltando com a vitória na eleição o Yanukovych, colocando a cor laranja como cor oficial do movimento. Basicamente, para entendermos o conflito em si, precisamos ter em mente quem é que está no governo agora, que é Yulia Tymoshenko com Arseny Yatsenyuk, aqueles do O Pátria. Seu governo não dava certo, eles nunca conseguiam entrar em um bom senso e sempre tinha o Yushchenko que ficava jogando bomba no governo deles. Basicamente, o Yushchenko ia dar opiniões para eles. Eles aceitavam e iam tentar fazer, mas nunca conseguiam entrar em uma decisão concreta, fazendo assim com que o Yushchenko ganhasse mais fama. No início, entraram para a OMC, mas nunca conseguiam entrar em um consenso. Daí saíram da OMC, porque não queriam aprovar leis à proteção intelectual, que era imposta pelos Estados Unidos. Depois teve problema no petróleo. Entenda, preço do petróleo mundial aumenta.
ucranianos querem aumentar o preço dos petróleos deles na exportação, acusados de manipulação de preço. Tudo isso apoiado pela Júlia, gerando escassez da commodity e retaliação de empresas russas que não queriam fornecer petróleo à Rússia. Depois de um tempo, o presidente demitiu a Júlia. Não tava dando certo não. Vê só. Nata, 店やろうぜ。やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。Pois é, e daí e pra frente começa os protestos, todos querendo a União Europeia. Com isso, pouco a pouco, a Ucrânia foi quebrando, ficando em crise, tentando negociações, estratégia, mas sempre as revoltas continuavam. E isso foi a crise da Ucrânia. Concluindo, a crise da Ucrânia nada mais, nada menos foram conflitos internos e externos. O grupo incendiou um dos veículos. As forças de ordem responderam com golpes de cacetetes, bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Entretanto, depois de um tempo, Estados Unidos impede com que eles façam isso, fazendo com que eles tirem essas leis que permitiam esses atos. A manifestação veio mesmo depois da proibição de qualquer ato público no centro da capital da Ucrânia até 8 de março. A medida é uma das promulgadas na sexta-feira pelo presidente Viktor Yanukovych para aumentar as sanções contra os ativistas. As leis estabelecem penas de prisão de 15 dias pela instalação de barracas em locais públicos a 5 anos de cadeia para as pessoas que bloquearem prédios oficiais. O governo ucraniano enfrenta uma onda de contestação desde o fim do ano passado, porque decidiu reforçar as relações com a Rússia e não com a União Europeia. A Ucrânia ela é uma ex-república soviética, como já foi dito anteriormente. E atualmente o país está dividido, com o leste se mantendo fiel à Rússia e o oeste desejando a maior aproximação com a União Europeia. Dezenas de ucranianos homenagearam os mais de 100 mortos nos protestos que começaram no dia 21 de novembro de 2013. O presidente do país, Petro Poroshenko, foi ao local e depositou uma vela em memória às vítimas. Poroshenko foi hostilizado por cidadãos que cobraram o julgamento dos responsáveis pela morte dos manifestantes. A cerimônia deu início às homenagens pelo Dia da Dignidade e Liberdade decretado pelo governo. Os protestos de um ano atrás desencadearam a crise que a Ucrânia enfrenta até hoje. Na quinta-feira, a Organização das Nações Unidas informou que cerca de 1.000 pessoas morreram no país desde o cessar-fogo estabelecido entre o governo e os rebeldes pró-Rússia no dia 5 de setembro. Uma média de 13 pessoas morre todos os dias vítimas do conflito na Ucrânia.